de A a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só. A governadora Raquel Lira reuniu a imprensa do Agreste, Sertão e Zona da Mata para fazer um balanço das ações do governo em 2024. O encontro aconteceu no Palácio do Campo das Princesas. Mário Flávio esteve por lá, rapaz, e traz um balanço agora das informações aqui no nosso Café Forró e Notícia. Bom dia, Mário. Fala, Lucas, bom dia para você, bom dia para o ouvinte do Café Forró e Notícia. O encontro aconteceu no Palácio do Campo das Princesas e a governadora recebeu jornalistas e radialistas do Agreste, Mata Norte e também do Sertão de Pernambuco. Os assuntos foram variados, por exemplo, promessas para resolver o problema do abastecimento de água, principalmente aí no Agreste. Confira o que disse a governadora. Quando a gente fala do Águas de Pernambuco, a gente conseguiu primeiro, garantir recursos. E a gente tem hoje, não só pela Compesa, mas pela Secretaria de Recursos Hídricos e também obras em parceria com o governo federal, que nos garantem hoje 6 bilhões e 100 milhões de reais de investimento para a água e para tratamento de esgoto em Pernambuco. Isso é muito mais do que foi feito ao longo dos últimos anos. A gente deu funcionalidade a diversas obras que fazem parte da adutora do Agreste, mas que nunca tinham virado realidade. Então, a água que chegou em Belo Jardim, em Pesqueira, em Alagoinha, em Caruaru, que está chegando em Brejo da Madre de Deus, que vai chegar em Gravatá, em Bezerro, são fruto do trabalho que nós focamos primeiro para permitir funcionalidade da adutora do Agreste. A gente foi dar funcionalidade à adutora do Alto Capibaribe. E as obras da adutora estão praticamente concluídas. A fase de testes foi concluída. Infelizmente, agora roubaram o transformador. Cerraram um poste e roubaram o transformador. E nós estamos colocando de volta para garantir a água podendo chegar de maneira permanente em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, e com isso melhorando também o atendimento em Jataúba e outras cidades como Taquaritinga do Norte e de toda a região. A diferença que a gente faz no nosso governo é de só prometer aquilo que a gente pode cumprir. E para todos os anúncios que a gente fez, a gente tem dinheiro garantido e contratos sendo feitos. Seja editais publicados na rua, sejam obras acontecendo na rua, seja lá já a água sendo realidade na vida das pessoas. Os sistemas simplificados de abastecimento rural de Pernambuco agora são prioridade para nós. Acabei de assinar um pedido de empréstimo junto ao Banco Mundial, da ordem de 600 milhões de reais, somente focado em sistemas simplificados de abastecimento rural. Conseguimos captar recursos junto ao governo federal, focado também, como a gente chama, no CISAR. Em alguns recursos, maior parte deles, outras nossas. Os que foram para o Agreste agora, 70% nosso, 30% do governo federal. Na área de segurança, a governadora Raquel Lira prometeu uma sede própria para o Biesp, aqui em Caruaru, e também um batalhão em Bezerros. Além disso, a exclusividade do batalhão da Polícia Militar, do 4º Batalhão, para a cidade de Caruaru. Confira então mais um trecho que a governadora falou sobre segurança. A gente vai construir o Biesp de Caruaru, vamos ter batalhões sendo construídos sim no interior e na região metropolitana. Por exemplo, o 4º Batalhão em Caruaru será exclusivo para Caruaru. Isso faz com que o Batalhão de Bezerros que será construído no Bezerros, abrace parte das cidades do Agreste pernambucano. E esses investimentos detalhados a gente também pode passar para os senhores a partir do plano de investimento que a gente tem feito para o Juntos pela Segurança. São 2 bilhões e 300 milhões de reais garantidos para investimento em segurança em Pernambuco no ciclo até 2026. Por fim, a governadora falou do PE na Estrada, esse projeto que requalifica rodovias do estado de Pernambuco e prometeu um investimento recorde de recursos para resolver um problema antigo que envolve toda a malha viária do estado de Pernambuco. Do ponto de vista geral, a gente já tem investido quase 2 bilhões de reais na estrada, está rodando algo em torno de 2 bilhões de reais de investimento em 1.400 quilômetros de estrada sendo refeitos. A gente tem muitas obras que estão em andamento e em todos os lugares que vocês vão, nas sociedades ou perto delas, tem obra do governo do estado que está acontecendo. E aí a gente pode citar várias delas. Algumas delas já entregues lá em Sanharó, obras que estão acontecendo dentro de cidades, como a gente está dando ordem de serviço agora lá em Bom Conselho, para fazer pavimentação. A obra da Estrada do Lagoa do Ouro, está aqui Júnior Paulino. A obra já está autorizada e está acontecendo. A obra de Sanharó já foi feita. Estamos fazendo a obra de Alagoinha, uma obra esperada há 20 anos, que liga a Alagoinha ao seu principal distrito, que é o Distrito de Socorro. Tinha sido iniciada ainda na época de Mendonça Filho, mas que não conseguiu ser concluída.
Então, os projetos estão rodando. Nós vamos captar agora, junto ao Banco do Brasil, mais 1 bilhão e 100 milhões de reais exclusivo para estradas. E esse é o programa Pé na Estrada. Obras de estradas vicinais, obras de pavimentação, obras dentro das cidades que garantem mais mobilidade às pessoas. Então, Lucas, foi um encontro interessante que aconteceu na sede do Palácio do Campo das Princesas, emendou com a confraternização que a governadora realizou com jornalistas e radialistas de todo o estado de Pernambuco. Daqui a pouco, dentro do Manhã Cidade, a gente repercute as falas da governadora e faz uma avaliação deste encontro que aconteceu no Palácio do Campo das Princesas. Eu volto com você. Beleza, Mário Flávio, obrigado aí pelas informações. Tá aí, né, esse encontro que a governadora realizou ontem, né, fazendo esse balanço bem importante. Já o professor Marco Aurélio Freire vai comentar, fazer uma análise política desse encontro. Porque antes a gente vai falar, rapaz, que a Câmara Municipal de Vereadores de Arco Verde aprovou um reajuste salarial de quase 70% no salário do prefeito a partir de janeiro do ano que vem, rapaz. Com a nova medida, o salário do agente político sai de R$18 mil para R$30 mil. Danou-se. O vice-prefeito, os vereadores e os secretários municipais também tiveram aumentos. Olha só, o projeto de lei foi publicado no site oficial da Câmara Municipal de Arco Verde em 17 de novembro. De acordo com o documento, o salário do vice-prefeito, vereadores e secretários municipais também foram reajustados. Atualmente os salários são de R$18 mil para o prefeito, R$11 mil para vereadores e R$9 mil para secretários. E daí de 18 para o prefeito vai para 30 mil, tá certo? De 11 do vice-prefeito vai para 18 mil, de 9 dos vereadores vai para 13 mil e de 9 também para os secretários, tá certo? Vai para 12 mil. Meu amigo, é cancão, viu? Benza de Deus. Olha só, o professor Marco Aurélio Freire está chegando. Vou fazer uma análise da política, falar desses e outros assuntos. Ainda tem Flávio Dino, que impediu a liberação de emendas e com isso o humor dos congressistas azedou com o governo Lula. Quem fala é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, ontem o ministro Flávio Dino do STF impôs uma dura derrota ao Congresso e principalmente ao governo Lula. É que ele impediu a liberação de cerca de 6,4 bilhões de reais em emendas aos deputados e senadores ainda neste mês de dezembro. E olha só, no caso, o pato político dessa história deve ser pago pelo Lula, que já até entrou em campo. Mas eu explico. O que ocorreu é o seguinte, é que há 4,1 bilhões aí de reais em emendas de comissão e 2,3 bilhões de reais em emenda de bancada. O Congresso exige isso para que ele possa aprovar várias pautas de interesse do governo. Isso é tão verdade que ontem, no Congresso, principalmente no Senado, havia a discussão lá da reforma tributária. Essa reforma já passou pela Câmara, mas está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E ontem não tinha senador aí suficiente para fazer esse debate. Inclusive, como o fim do ano está bem próximo e não há outra marcação de data, ninguém sabe como é que vai ficar essa discussão na Casa Alta, né, no Senado Federal. Agora, na Câmara não é muito diferente. Na Câmara o debate é outro, mas de muito interesse para o governo também, que é o pacote de corte de gastos proposto pelo Fernando Haddad está na Câmara e também empacou justamente pela falta de liberação dos recursos das emendas. E aí, olha só, o caso aqui, o que o Flávio Dino quer? Bem, o Flávio Dino, ministro do STF, ele exige pelo menos 3 coisas. Ele exige que as emendas PIX, aquelas que substituíram o orçamento secreto, né, desde o governo anterior, elas venham com um plano de trabalho. E que nesse plano tenha dizendo, né, a destinação do recurso quando ele for aprovado pelo governo federal. Ou seja, que a emenda se saiba, né, para onde o dinheiro vai, para que cidade, para que estado, para que instituição, porque não tem nada disso. As emendas não têm, não está registrado essa destinação. Tanto que o que ele também está exigindo é a questão da transparência, ou seja, a identificação dos dados das
emendas no portal da transparência com a inclusão do nome dos deputados e senadores, porque os senadores dizem, né, eles colocam lá a emenda Pix, mas não se precisa anotar o nome dos deputados e dos senadores que estão pedindo as emendas. Então não tem um controle muito grande sobre isso, não. Além disso, a questão do cálculo do reajuste. O Flávio Dino também exige, né, que o valor total das emendas seja reduzido, diminuindo ao aumento constante que a gente vem notando nos últimos anos. Cada vez mais tem mais emendas e, no caso, o governo central fica com menos recursos para fazer suas políticas públicas, porque cada vez mais o Congresso tem uma parte maior do bolo. O Flávio Dino está tentando frear tudo isso. O ponto é que, nessa tentativa feita aí pelo Judiciário, o que vai sobrar para o Executivo. O caso é que o Flávio Dino, ele não levou em consideração o parecer da AGU, a Advocacia Geral da União, para que se liberasse as emendas ainda esse ano. E como a gente já viu, as emendas são fundamentais para o governo conseguir operar politicamente. Com isso, né, o veto, o que tivemos ontem? O Lula fez uma reunião justamente com o Arthur Lira, presidente da Câmara, e também com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E nessa reunião, que durou aí mais ou menos 1h30, também compareceram o Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, o José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, e também o Rodolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso. E olha só, todo mundo junto, a ideia é a seguinte: a solução que eles estão tentando chegar é que o governo meio que passe por cima da determinação do Flávio Dino. Como? Que seria o seguinte: o governo consideraria que essa decisão do Flávio Dino ela é válida, mas para o ano que vem e não para esse ano. Então, se esse entendimento prevalecer, o que ocorre é que o governo consegue liberar aí esses 6 bilhões em emenda, acalmando um pouquinho o Congresso. No entanto, não se sabe se isso vai ocorrer ou não, mas aí, a conferir. Bem-vindo agora para a província, um detalhe importante: Raquel Lira reuniu a imprensa, né, ontem no Palácio do Campo das Princesas para um balanço geral do seu governo, né, e aí concedeu entrevistas, inclusive para Caruaru. Algumas discussões foram feitas e foram importantes. A questão do Hospital da Mulher, o destino do Hospital Jesus Nazareno, e por aí vai. Ela acabou fazendo algumas falas nesse sentido. Também é o segundo ano que a governadora faz essa reunião com a imprensa, numa tentativa também, né, de fazer uma boa relação, né, com a imprensa como um todo, para que se possa se aproximar mais, né, o executivo, né, da imprensa. E olha, saindo agora de Recife, vindo para Santa Cruz do Capibaribe, uma notícia interessante também é que já se sabe quem vai ser o novo presidente da Câmara de Vereadores da capital da moda, e ele será o Augusto Maia. E é interessante aqui porque o Fábio Aragão, atual prefeito, ele sofreu muito na Câmara nesses 4 anos, justamente porque ele governou com minoria. Tem lá 3 grupos, o grupo dele era o vermelho, mas também tem o grupo verde e o grupo azul, e eles dominavam a Câmara. Com isso, o governo Fábio teve muita dificuldade de conseguir trabalhar, de conseguir no sentido de aprovar recursos, tinha que negociar com a oposição o tempo todo, aprovar obras e tudo mais, foi bem difícil. Mas agora, ao que parece, a situação vai ser mais fácil. Justamente por quê? Porque Elinho Aragão, que é o candidato apoiado por Fábio, e agora novo prefeito vai ser, o Elinho vai ter 12 vereadores, né? 12 vereadores eleitos numa Câmara de 17. Então, eles já definiram que o Augusto Maia será o presidente da Câmara, e isso provavelmente, né, vai facilitar muito, né, a relação aí do Legislativo e do Executivo lá em Santa Cruz do Capibaribe. Mas aí, a conferir. A gente volta amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Beleza, professor? Obrigado aí, rapaz. Essa é a análise política do professor Marco Aurélio Freire, e a gente continua por aqui no nosso Política de A a Z, porque olha só. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma cirurgia na noite de ontem, após ser diagnosticado com hemorragia intracraniana. Misericórdia. Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, unidade de Brasília, para realizar uma ressonância magnética após relatar dores de cabeça.
O exame apontou a hemorragia como consequência de um acidente doméstico ocorrido em 19 de outubro. Após a confirmação do diagnóstico, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, Unidade São Paulo, onde passou por uma craniotomia para drenagem do hematoma. Segundo o boletim médico, o procedimento transcorreu sem intercorrências e o estado de saúde de Lula é considerado estável. A presidência da República informou que Lula vai ser monitorado pela equipe médica nos próximos dias e que sua agenda oficial vai ser ajustada de acordo com a recuperação. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, está acompanhando o presidente e autoridades do governo e lideranças políticas manifestaram aí solidariedade. Quer mais informações? Blog do marioflávio.com.br, tem tudo lá bonitinho pra você, tá certo? Vamos embora. Zap Zap da